Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu venho trazer para a nossa reflexão o tema Os gatilhos da alma. Os gatilhos da alma. Gostaria de fazer, primeiramente, uma comparação de um revólver com uma bala. A bala, vamos falar que ela contém um cartucho, aonde geralmente tem pólvora dentro, e na frente um projétil, que é aquilo que será disparado. E que para que isso aconteça lá na base dessa bala, nós temos uma espoleta, algo que vai produzir uma faísca, permitindo a ignição daquela pólvora, uma explosão, que vai disparar aquele projétil que se encontra na ponta e que causará danos no alvo que atingir. Para isso, o revólver ele tem um gatilho, que quando ele está o revólver engatilhado e nós apertamos aquela alavanca, aquela parte, ela cai, pressionando a espoleta. Faísca, ignição e o projétil é lançado. Mas vejam que o revólver sem a bala não causa danos. Ele não consegue disparar nada, vamos falar assim, sem a bala. Certo? Outra situação também é que se eu apertar o gatilho e aquele dispositivo não encontrar a espoleta, também eu não tenho a ignição, não tenho disparo. Então, a pólvora e o projétil, sem algo que dê ignição, também não provoca nada. Só que, irmãos, existem situações em que essa bala pode ser disparada sem ser pelo revólver. Existem situações em que eu posso ter o disparo utilizando outros gatilhos que não os convencionais. Gatilhos que não foram feitos para isso. Gatilhos que não têm a intenção de provocar isto. Por exemplo, se eu pegar uma bala e jogar numa fogueira, possivelmente eu terei o disparo? Sim, né? Fogo a alta temperatura, em algum momento vai provocar ignição naquele sistema e eu vou ter a explosão. O projétil é disparado. Se eu deixar essa bala também no sol extremo, aquecendo, 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 eu posso ter a possibilidade desse disparo? Também. Se por acaso, sem querer, uma bala que está na minha mão cair e por acaso, a espoleta da base bater certinho numa quina, na quina, e tiver a ignição, eu posso ter também o disparo. Mas veja, é intenção do fogo, do sol, da queda, provocar esse disparo? Não. O sol foi feito para isto? Não. O fogo foi feito para isto? Não. A queda aconteceu por acaso da minha mão. Essa era a intenção?
Não. Mas pode acontecer. E aonde que eu quero chegar? A nossa alma, o nosso espírito, ao longo das reencarnações, e principalmente pela vida que nós estamos vivendo agora, nós vamos nos armando no nosso psiquismo. Nós vamos criando balas prontas a disparar e ferir tanto a nós quanto aqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes são gatilhos inconscientes das nossas armas. Pela educação que nós tivemos nessa vida, principalmente na infância, na adolescência, os acontecimentos da vida, os sofrimentos, as dificuldades, sofrimentos físicos e principalmente psíquicos, morais, vão causando dores, criando feridas e montando balas, armas para serem disparadas. E nós, na maioria esmagadora das vezes, nós não temos nem consciência de que nós somos portadores dessas armas, destas balas. Fica no nosso subconsciente e muitas vezes acaba moldando, irmãos, a maneira com que nós vivemos. Acaba sendo o fator decisivo para a nossa felicidade, para a nossa paz. O abandono sofrido na infância, o desprezo, criam feridas e armas. Os maus tratos recebidos na infância, na adolescência, na família, o bullying nas escolas, os amigos, os colegas, a gozação, a rejeição pela opção sexual, pela cor, o racismo, criam feridas e armas no nosso psiquismo. As brigas dos pais, constante, aquele tormento, criam feridas e armas. O alcoolismo, a droga enfrentada por pessoas próximas de nós, trazendo tantas dificuldades, tantos tormentos, cria uma rejeição psíquica em relação àquilo e nos arma para reagir a situações parecidas. O estupro, o abuso sexual na infância ou na adolescência, feridas e nos prepara para reagir. A humilhação pública sofrida, o desprezo, a gozação que tira a autoestima, que rebaixa, criam feridas e nos arma para reagir. E em todas essas situações, normalmente o que nós tentamos ou procuramos fazer é esquecer, é procurar esquecer, é não lembrar disso, é tentar trocar para frente.
Mas o problema é que nesse esquecer, nós continuamos com as feridas. Só que nós colocamos numa gaveta, no baú, e nós nos recusamos a mexer nisso aí. Só que aí tem um problema. Nós não eliminamos. Nós só escondemos. Nós negamos isso em nossas vidas. Porque nos deprecia, nos faz mal, nos tira a força. Nós não queremos mexer nesse baú, nessa gaveta. Só que quanto mais eu nego, se esse sentimento não é trabalhado, se essa dor não é trabalhada, se eu não trago isso para o campo da razão, do campo da transmutação dessas energias, eu acabo dando força para isso. Eu acabo dando força. É como se fosse uma panela de pressão que cada vez mais está aumentando a pressão. E se eu não der aquele tss para sair o excesso de pressão, a panela acaba estourando. Irmãos, como isso molda a nossa vida, a maneira que nós reagimos perto das outras pessoas. E como eu disse, na maioria das vezes nós não temos consciência que a reação que eu tenho muitas vezes perto dos outros está sendo moldada por aquela dor, por aquela ferida, e essa arma que eu acabo disparando em cima dos outros, que machuca os outros e me machuca também, foi lá atrás. Foi aquilo que eu coloquei na gaveta, foi aquilo que eu guardei no baú e que eu tentei esconder. Eu tentei esquecer. E como eu disse, nós não temos consciência de como aquele fato que aconteceu lá atrás molda a minha maneira de viver. E nós vamos encontrar na nossa jornada evolutiva várias pessoas que serão gatilhos inconscientes para as nossas armas que nós armamos por essas dores que nós sofremos, por essas dificuldades. Assim como era a intenção do sol, do fogo ou da queda provocar o disparo do projétil, muitas pessoas inconscientemente não sabem, mas elas provocam, elas são gatilhos para aquilo que está dentro de nós. Não foram elas que criaram as feridas, não foram elas que nos armaram, mas sem querer, são gatilhos. E nós acabamos muitas vezes de transferir a culpa disto que nós estamos sentindo para aquela pessoa que sem querer foi o gatilho. A rejeição sofrida no passado, ela pode se apresentar se eu não sinto no meu seio familiar a todo momento atenção, companheirismo daqueles que pertencem à minha nova família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Aquilo sem eles saberem. Para eles está tudo bem o relacionamento, mas um dia que eu não estou bem, às vezes a falta de atenção, a resposta do filho, o olhar mais seco do marido ou da esposa pode ser o gatilho que traz à tona aquela sensação de rejeição que eu sofri na infância. Não era a intenção deles, mas dispararam. E vai machucar quem? Com a minha reação. A eles, com certeza, e a nós. A eles com certeza, porque nós vamos, como nós não sabemos, não temos noção de como aquilo
Que ferida trouxe em mim, eu acabo culpando eles. Por isso que eu estou sentindo. Um dos cônjuges que às vezes bebe um pouco mais em festa, fica embriagado, pode trazer lá de trás situações difíceis que eu vivi com pessoas com abuso de droga ou de álcool na minha infância ou adolescência. E na verdade essa situação, às vezes ele bebe só socialmente, final de semana, uma cervejinha e tal, acabou. Mas aquela situação traz todo aquilo de volta. Eu disparo em cima dessa pessoa. E é uma situação completamente diferente do que eu vivi. O estupro, o abuso sexual vivido lá na infância, na adolescência, se não trabalhado, se não procurado ajuda, pode criar uma ferida tão grande que no meu psiquismo eu já estou armado para não confiar mais em nenhum tipo de relacionamento com algum tipo de homem, porque homem não presta. Vão me machucar. Só querem saber da parte sexual. E às vezes, se eu vou para um relacionamento afetivo, um novo casamento com uma pessoa, às vezes nas relações íntimas acabam acontecendo situações, né, que podem trazer tudo aquilo que foi sofrido lá atrás para dentro de um novo relacionamento, impedindo com que haja a felicidade plena. A minha cabeça pode projetar a imagem daquele que realmente me fez sofrer em cima do meu parceiro. Entende? E é difícil, né? Porque às vezes a outra pessoa ela não tem consciência nem do que aconteceu na minha vida. Não é intenção dela fazer isso. Às vezes, né, a maneira que nós estamos vivendo para ela é absolutamente normal. Só que para mim, pelas dores, não é. Só que ela não sabe. E ela está sendo o gatilho. A humilhação pública sofrida. A humilhação jogou a autoestima lá embaixo. Como pode atrapalhar o sucesso profissional? Numa profissão, numa empresa, com os amigos, né? Aquele que se sobressai, aquele que consegue fazer uma coisa melhor do que eu estou fazendo nesse momento, aquilo pode mostrar e disparar em cima daquele amigo, em cima do patrão, em cima daquele outro, aquela dor que eu sofri da humilhação. Aquela dor lá atrás. Devido à minha baixa autoestima, que não foi trabalhada daquele trauma que eu sofri. E eu vou acabar projetando em cima do colega que sobressai um pouquinho mais, em cima do outro colega que tem atenção um pouco maior do patrão, os meus pensamentos ruins, a minha inveja, meu sentimento de ódio em cima dele. Ele não sabe nem o que eu estou pensando dele, mas eu estou disparando nele as minhas rajadas de pensamentos ruins, eu não percebo que isto é reflexo daquilo que eu vivi lá atrás. Ele nem sabe, está tocando a vida dele, está agindo normalmente como um bom profissional. Interesse dele não é jamais tentar puxar o meu tapete. Se o trabalho dele é melhor, é pela dedicação, pelo esforço dele, só que eu estou disparando contra ele, achando que ele é o culpado. E na verdade, irmão, é apenas um gatilho. É apenas um gatilho. E essas pessoas, na maioria das vezes, fazem isso de propósito. Só que nós acabamos machucando essas pessoas. Elas são gatilhos inconscientes. Elas não têm culpa porque elas não sabem do que nós vivemos. E como eu disse, irmãos,
Nem nós às vezes sabemos quais são as feridas que ainda se encontram nas nossas gavetas, quais são as armas que nós temos montadas dentro de nós. E no grau evolutivo que nós estamos como crianças espirituais, nós vamos sempre colocar a culpa no outro. A criança que faz um erro, criança, ela não admite o erro. Ela usa da mentira. Às vezes ela culpa o outro por aquele erro. Assim é o nosso psiquismo ainda infantil. De nas coisas que não dão certo na nossa vida, nas coisas que nos são ainda, nos trazem problemas, a gente culpa o outro pela nossa infelicidade. A gente culpa o outro pela nossa falta de paz, não é? Mas na verdade está tudo aqui dentro. O outro é apenas o gatilho. Né? Ai, aquela pessoa me faz ter raiva. Amiguinho, a raiva é uma construção nossa, ela está aqui. Aquela pessoa, o gatilho que faz tirar isso dentro de você. E a pergunta é, aonde que eu montei tudo isso lá atrás? O que que isso na minha vida está me fazendo manifestar isso na minha vida? Então, irmãos, está aqui dentro. A maioria das vezes os outros é como o sol, é como o fogo, é como a queda. Provoca o disparo, mas não é a intenção. E o que fazer? O que nós podemos fazer? Sem sombra de dúvida, primeiro, a conscientização de tudo isso. Nós criamos as nossas armas. A conscientização, que na maioria das vezes, se não quase que sempre, eu estou na verdade reagindo pelos moldes que eu tive, pelos moldes que eu criei, pelas dores, pelas feridas, pelas dificuldades que nós tivemos nessa vida, ou às vezes em outras. Porque eu posso trazer, às vezes, de outras vidas no meu subconsciente, no meu psiquismo, né? Traumas que eu não lembro realmente, mas que moldam o meu comportamento. Que moldam o meu comportamento. A conscientização. Outra situação, irmãos, é que nós nunca iremos conseguir apagar isso das nossas vidas. A gente pode esconder, não querer lembrar, mas não dá para a gente apagar isso. Não tem como você voltar atrás e fazer de novo. Não nessa vida. Mas o que a gente pode fazer é reeditar tudo isso. Reeditar nossas construções mentais, a nossa maneira de viver. É como se a gente aprendesse, primeiro, eu tenho a conscientização, então, que muitas vezes quando acontece uma situação desse porte, na verdade o que está vindo à tona é aquilo que eu vivi no meu passado. A conscientização, a reedição, ela me permite identificar que esse sentimento de dar o troco, esse sentimento de vingança, essa mágoa que eu estou sentindo, não é necessariamente aquela pessoa que está produzindo, mas é, na verdade, uma construção daquilo que eu vivi. E quando eu tenho essa conscientização, quando eu procuro abrir as gavetas aonde eu escondi tudo isso, e procurar limpá-las, procurar fazer a paz com a nossa própria consciência, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bala que está armada, que está pronta para disparar, não sei se vai ser o sol, o fogo ou a queda, ou se vai ser realmente um revólver, porque às vezes as pessoas disparam realmente de propósito, mas posso dizer que na maioria das vezes não é isso que acontece, e desmontar essa bala. Sabe, eu vou tirar o projétil da frente, eu vou tirar a espoleta de trás, eu vou esvaziar o cartucho e vou deixar tudo separado. Tem como você eliminar a espoleta, o cartucho, o projétil e a pólvora? Não tem como. É construção sua. Você sempre vai lembrar disso. Você sempre vai lembrar do que aconteceu no passado no estupro. Você sempre vai lembrar da humilhação, da queda, sempre. Mas nós podemos reeditar.
evitar, impedir com que isto esteja a todo momento pronto para disparar. E é importante, irmãos, que nós tenhamos a consciência de que, na maioria das vezes, nós somos o maior culpado por ter trazido isso até aqui. Culpado entre aspas, né? Porque às vezes pela educação, pela época, pela geração, a gente não encontrava muita saída. A gente não tinha uma pessoa com que a gente pudesse dividir, desabafar. Ou a gente não tinha uma preparação emocional para lidar de maneira saudável com isso, e não era das gerações mais antigas, né, o hábito, a educação de procurar uma ajuda profissional para lidar com isso. Então, nós acabamos trazendo. E muitas vezes nessas nossas criações, nessas feridas, nós acabamos muitas vezes nos abandonando a nós mesmos. Nos abandonando. É como se em cada trauma, cada ferida, existisse uma criança chorando, pedindo atenção, me pega no colo, me ajuda, e que nós abandonamos essa criança, que somos nós mesmos. Esquecemos ela está birrenta, ela está chorando, ela quer colo, ela quer acolhimento. E nós esquecemos, deixa lá, esquece que isso existe, vamos para frente, esquece. Só que a criança continua chorando dentro de nós, que é a ferida. É necessário a gente colocar a cabecinha no travesseiro e com calma, você com você mesmo, com a ajuda de Deus da espiritualidade, que crianças eu deixei chorando lá atrás? Eu mesmo abandonei. Qual era a minha idade quando o estupro aconteceu? Visualiza a sua imagem naquela idade que o estupro ou abuso aconteceu. Vai de encontro a essa criança, com aquela imagem que você tinha. Abraça ela, acolhe ela, beija ela, pega você no colo e com seus melhores sentimentos diga para ela: eu estou aqui. Eu nunca mais vou te abandonar. Aquela criança da rejeição, aquela criança que foi maltratada, aquela criança que de alguma maneira foi rejeitada. Visualiza a imagem dela que você tinha. Chega até ela. Pega ela no colo na sua mente. Abraça, beija, sinta ela dentro de você. Diga para ela: calma, eu estou aqui. Eu nunca mais vou te abandonar. Aquela criança que sofreu bullying nas escolas, aquela criança que foi muito gozada pelos amigos, aquela criança, aquele adolescente que passou por zoação devido à opção sexual, à cor, a tantos outros fatores, ao peso. Vai à imagem, vai ao encontro dela, com a imagem que você tinha naquela época. Abraça ela, traz ela para dentro de você, acolhe, diga para ela: eu nunca mais vou te abandonar. Ame a si mesmo, ame. E saiba, amigo, que por mais traumático tenha sido tudo o que você viveu, Deus, na sua sabedoria, no seu amor,
ele sempre está abrindo novas portas, novas oportunidades. O estupro. Mas hoje eu tenho uma pessoa ao meu lado, um companheiro de caminhada. É perfeito? Não, ninguém é perfeito, nem eu sou perfeito. Que me acolhe. Aquilo que estava no passado, os maus tratos que eu sofri, o desprezo, a rejeição dos pais. Mas hoje eu tenho a possibilidade de construir uma nova família. Eu tenho a oportunidade de pegar todos aqueles erros que eu senti, todas aquelas feridas que eu senti, e fazer diferente na minha próxima família. Evitar tantas dores na minha próxima família. Fazer diferente. Entenda o que é reeditar. Você não vai esquecer jamais. Mas você pode reeditar. Chico falava, você não vai poder voltar atrás, querido. Mas você pode fazer um novo fim para a sua história. Você pode fazer um novo fim. E uma coisa, irmão, muito importante, muito importante. Assim como eu tenho as minhas armas, sou ferido, sou machucado, e eu disparo nas pessoas ao meu redor, não esqueça que as pessoas ao meu redor têm também as suas feridas, têm também as suas dores, as suas balas. E que às vezes, sem querer, nós somos os gatilhos daqueles que convivem conosco. Nós somos os gatilhos do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. E às vezes eles vão nos machucar. E tenhamos que ter na mente, talvez, que muitas vezes a reação que eles estão tendo é porque eu fui o gatilho sem perceber de tantas dores, de tantas feridas que eles têm também. Quem de nós pode ter certeza absoluta que conhece aquele que vive conosco do nosso lado? Ninguém. Já pensou? Que tantas dificuldades nos nossos relacionamentos para com o outro, e que muitas vezes nós também culpamos o outro por ser muito agressivo, intolerante, não ter paciência, explosivo, também é retrato de tantas feridas, é o retrato de tantas dores, de tantas armas que a pessoa criou pelos sofrimentos. Quanta coisa o meu próximo, meu parceiro, a minha parceira, guarda dentro de si, silenciosamente. Mas que, querendo ou não, nós acabamos sendo os gatilhos inconscientes disso. E a gente acaba, muitas vezes, ferindo um ao outro, machucando um ao outro. E talvez uma das coisas mais importantes de tudo isso, irmãos, mais importante de tudo isto, procurar ajuda profissional. Gente, todos nós como humanidades, todos, nós somos doentes mentais. Todos. Não deficientes mentais, doentes mentais. Pelo próprio estilo de vida que nós temos. Sabe, antigamente existia o preconceito, aquela história assim, né? A nossa geração, há 50 anos atrás. Quem a busca, né, ajuda psicológica é louco. Louco vai no psicólogo. Louco hoje é quem não procura ajuda profissional. Precisamos dar
ajuda para reeditar todo esse nosso passado. Reeditar tudo isso que ainda está dentro de nós e que está, na verdade, moldando a nossa felicidade, a nossa paz e a maneira que nós agimos e ferindo todo mundo muitas vezes. Precisamos de ajuda para nos desarmarmos, para aprender como é que se faz isto, para separar as partes da bala. Precisamos de ajuda para poder acolher aquelas crianças que nós abandonamos lá atrás, no passado. Precisamos de ajuda para dar descarga na privada da nossa alma. Descarga na privada da nossa alma. Isso é muito importante. Sabe por que você não deveria perder a chance? Porque é isto que o mundo de regeneração ele vai propor para a gente, e já está propondo para a maioria de nós. Buscar fazer as pazes conosco mesmo, com a nossa própria consciência. E fazer as pazes conosco mesmo significa olhar para dentro de nós, nos entender. E para isso, nós precisamos abrir as gavetas os baús que nós escondemos. Nós precisamos tirar lá de dentro tudo aquilo que nos incomoda muito. Olhar as feridas e dar um jeito de cauterizá-las. Talvez a marca nunca vai desaparecer a marca, mas é possível ela parar de sangrar, reeditando toda uma construção dessa vida e que dirá milenar de tantas e tantas reencarnações. Não adianta fugir. O mundo de regeneração é isso. O mundo do espelho. Nos olhar e procurar enxergar a nós mesmos. Aquela frase que Jesus e tantos outros sábios disseram antes dele. Conhece a ti mesmo. Eis o desafio da próxima fase evolutiva dos espíritos que se encontram no nosso planeta Terra. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção.